Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de confiabilidade aplicada a conversores eletrônicos. Meu nome é Eric Matheus da Silveira Brito e hoje vamos falar as tecnologias de capacitores e modos de falhas típicos. Esta aula vai ser dividida em duas partes. Primeiramente, vamos discutir uma breve introdução dos capacitores aplicados a conversores eletrônicos e, em seguida, as tecnologias de capacitores mais utilizadas. Na aula 2, vamos falar dos processos de degradação e dos mecanismos típicos de falha que ocorrem nessas tecnologias de capacitores. Bom, vamos começar. Vamos estudar primeiro por que os capacitores são aplicados a conversores eletrônicos, né? Qual que é a função desses componentes eletrônicos nestes tipos de conversores. Bom, pessoal, devido ao avanço, né, da tecnologia, e principalmente devido a fontes de geração de energia renovável que têm sido largamente utilizadas, né, nós temos cada vez mais o uso de sistemas de conversores eletrônicos interfaceando a geração de eletricidade com o seu consumo. E dentro desses conversores eletrônicos, nós vamos ter diversos equipamentos, diversos componentes eletrônicos, como chaves, resistores, capacitores, indutores, transformadores. E dentro desses componentes, nós temos aqui os capacitores, que são os objetivos de estudo desta nossa aula. E qual que é o papel que o capacitor deve desempenhar em um conversor eletrônico? Bom, ele pode ser utilizado para o armazenamento de energia, para o balanço de potência, para a redução do ripple de tensão, processos de filtragem, uma utilização bem comum, ou até mesmo aplicação como snubbers, dentre outras, né? Só citei aqui as mais importantes. Vamos ver como exemplo aqui um inversor fotovoltaico, certo? Aqui a gente tem um inversor fotovoltaico e onde a gente consegue perceber que há a utilização de capacitores aqui? Bom, inicialmente nós temos aqui um capacitor, um banco de capacitores que é ligado na entrada do estágio CCCC. Esse estágio CCCC normalmente é um conversor, buck ou buck bust. E esse capacitor aqui ele tem como função regular a tensão de operação desses painéis, desses módulos fotovoltaicos, para que eles operem, por exemplo, no ponto de máxima potência, através de um algoritmo de MPPT que é implementado aqui nesse estágio CCCC. Nós temos também, por exemplo, a utilização de capacitores para compor o barramento CC deste conversor eletrônico. Né? Esse capacitor aqui ele vai ser utilizado para armazenamento de energia e principalmente para o balanço de potência que vem da potência que é extraída dos painéis, né? E a potência que vai ser injetada na grid, a potência de entrada do inversor aqui. E, finalmente, também nós temos aqui capacitores no estágio de filtragem, né, na saída do inversor, para reduzir os harmônicos de chaveamento que são ocasionados devido à operação chaveada desse conversor CCCA, deste inversor. Né? Então, são três aplicações diferentes onde o capacitor ele pode ser utilizado. Né? E qual que é a concepção básica de um capacitor, pessoal? Bom, isso aqui já é de conhecimento de vocês, né? Um capacitor, ele é basicamente são duas placas paralelas e no seu interior há um material dielétrico, certo? E aqui a gente tem, por exemplo, como que a gente consegue calcular qual que é o valor da capacitância desse capacitor, que ela vai estar relacionada com a sua permissividade dielétrica ou sua constante dielétrica e algumas informações da sua geometria, como a área dessas placas paralelas, muitas vezes chamada de armadura, e a distância que essas placas estão, né? Uma outra coisa, um outro fator muito importante, um outro ponto muito importante dos capacitores é o seu ripple máximo de corrente, né, que está relacionado com a sua temperatura de operação, uma vez que essa potência é a potência dissipada no capacitor, ou seja, a potência dissipada na sua resistência série equivalente, a sua resistência interna. Essa equação ela deriva da simples fórmula que a potência máxima é RI quadrado.
onde o I é o corrente RMS e esse E é o ESR, perfeito? E finalmente nós temos um parâmetro muito importante que é a eficiência volumétrica do capacitor, muitas vezes chamada de produto CV. Né? Essa eficiência volumétrica ela mede a capacidade de armazenamento de energia desse capacitor. Se a gente lembrar, né, o capacitor, a capacitância, ela é dada em Faraday, né? E 1 Faraday, a unidade dele, né, seria 1 Coulomb por 1 volt. Quando a gente multiplica a capacitância pela tensão, a gente está cortando no denominador essa unidade de tensão, né? Então a gente fica com a unidade de Coulomb. Então a nossa eficiência volumétrica acaba sendo Coulomb por unidade de volume, ou seja, quanto de carga é armazenada por unidade de volume, certo? Então muitas vezes vocês vão achar no datasheet ou nos fabricantes falando do termo CV, que ele está diretamente relacionado, do produto CV, né, que está diretamente relacionado à sua eficiência volumétrica. Capacitores eletrolíticos, por exemplo, eles têm um produto CV muito mais alto do que capacitores cerâmicos. Mas a gente vai estudar um pouco sobre isso também. Bom, e vocês viram que a capacitância do capacitor, né, ela depende das constantes dielétricas dos materiais que são utilizados como dielétrico entre as placas paralelas. Aqui tem uma tabela bem simples, só para a gente ver, né, a dimensão mais ou menos que essas constantes dielétricas elas podem chegar. Então aqui a gente tem, por exemplo, a constante dielétrica do vácuo e a do ar, que eles podem ser considerados basicamente a mesma, né? Aqui nós temos um conjunto de materiais dielétricos que são utilizados para capacitores de filme plástico, polipropileno, polietileno, poliéster, etc. Né? Temos aqui a mica também, que é uma tecnologia de capacitores, de elétrica aplicada a capacitores. Né? Finalmente aqui nós temos os capacitores eletrolíticos de alumínio, de tântalo, com constantes dielétricas aqui que vão variar aí de 8 a uns 40. A constante dielétrica é relativa, né? E finalmente aqui nós temos algumas tecnologias de capacitores cerâmicos, tá? É importante perceber que essa constante dielétrica está relacionada com a capacitância, mas ela não é o único parâmetro, né? A gente tem, como a gente viu lá, tem alguns outros fatores que vão influenciar em qual que é a capacitância que esses capacitores conseguem chegar. Só a título de curiosidade, por exemplo, por mais que esses capacitores cerâmicos possuam elevada constante de elétrica, muitas vezes eles não vão conseguir uma capacitância muito alta devido a aspectos construtivos desse componente. E quando a gente vai utilizar um capacitor num circuito, num conversor eletrônico, né, existem diversos aspectos que a gente precisa levar em consideração no projeto daquele conversor. Né? Algumas coisas bem básicas, como a capacitância, a tensão, o ripple de corrente, né? Que esse capacitor suporta, como eu já mencionei para vocês. Alguns outros parâmetros, talvez não muito lembrados muitas vezes, né? Mas a corrente de fuga, frequência de ressonância, o range de temperatura de operação desse capacitor, que vai afetar muito a sua confiabilidade. Né? Precisamos lembrar também que esse capacitor ele não é simplesmente uma capacitância, ele é composto, ele tem em seu interior uma resistência séria equivalente e uma indutância séria equivalente a ele, né, que a gente precisa levar em consideração muitas vezes quando a gente pensa numa aplicação com um range de frequência muito alto, então esse fator da indutância ele pode ser importante. E algumas questões de projeto físico, né, como o volume, o custo de aquisição daquele banco e, claro, a confiabilidade, que atualmente os projetos de conversores eletrônicos modernos, eles estão levando muito em consideração a confiabilidade para tentar aumentar a vida útil daquele conversor. Né? Então isso aqui passa a ser um fator muito importante no projeto de conversores, o projeto de conversores que vão utilizar capacitores. Existe uma grande gama de capacitores, tá, pessoal? Eles podem ser divididos em capacitores variáveis ou fixos. Nós não vamos pensar no capacitor variável nesta aula. Os capacitores variáveis, basicamente, se vocês lembrarem da fórmula que se calcula a capacitância, vocês vão perceber que é possível variar a capacitância desse capacitor mudando a distância entre as placas, por exemplo, ou de alguma forma mudando a geometria das armaduras, né, das placas paralelas.
Mas vamos pensar nos capacitores fixos, né? Existe uma subdivisão, né? Vamos fazer o caminhozinho que a gente vai percorrer aqui nesta aula para ficar claro. A gente vai ter uma clara divisão, que é os capacitores que eles não possuem polaridade e os capacitores que possuem polaridade. Na verdade, todo aquele capacitor que possui polaridade, ele vai ser eletrolítico, tá? E dentro dos eletrolíticos nós vamos ter principalmente os capacitores de alumínio, mas também os capacitores de tântalo, né? Esse EDLC aqui é uma tecnologia de supercapacitores, Electrostatic Double Layer Capacitors, né? A gente não vai estudar ele hoje. A gente vai focar aqui nos capacitores de alumínio e de tântalo. Os capacitores não polares, né? Existem capacitores de vidro, de porcelana, de papel, mas os mais importantes para a gente aqui vão ser os de filme plástico e os capacitores cerâmicos, né? Dentro dos de filme plástico a gente vai ter os de folha metálica, né? E os de folha metálica e o de papel metalizado, né? Digamos assim. E os capacitores cerâmicos, a gente vai trabalhar muito com os multicamadas. Então essa aqui seria um overview das tecnologias, né, de capacitores. E essas tecnologias a gente pode analisar neste gráfico aqui, um gráfico muito interessante, que nos mostra a aplicação dessas tecnologias de capacitores em função da tensão de operação e da capacitância. Então a gente consegue perceber aqui, por exemplo, que os capacitores cerâmicos eles vão ser utilizados em uma larga faixa de tensão, né, passando dos 10 kV, mas com uma capacitância não muito elevada, abaixo aí de milifarads, na unidade de milifarads. Já os capacitores eletrolíticos de alumínio, eles não vão ter uma tensão de operação muito elevada, abaixo de 1000 volts, mas eles vão conseguir cobrir uma larga faixa de capacitância, até capacitância chegando aí a incríveis algumas unidades de Faraday, né? Os capacitores de filme plástico, eles vão ser um intermédio entre os capacitores cerâmicos e os capacitores de alumínio. Eles também conseguem ser aplicados a uma vasta extensão de um range de tensão, mas com uma capacitância aí que é um pouco maior do que a que os capacitores cerâmicos conseguem atingir. Os capacitores de filme plástico eles vão ter algumas vantagens, como uma excelente confiabilidade, que é um dos motivos de estudo dessa disciplina, né? Bom, é importante que vocês entendam qual que é a estrutura interna de um capacitor, a sua impedância interna. Porque, como eu falei, ela não é simplesmente uma capacitância base. Na verdade, quando você pensa num capacitor, você está pensando nisso aqui, ó. Ele vai ter uma capacitância base, esse capacitor ele vai ter uma resistência série equivalente e ele vai ter uma indutância série equivalente, né? Então a gente tem aqui uma equação básica de circuitos que nos auxilia a calcular qual que é a impedância deste capacitor e claramente ela vai ter uma variação com a frequência. Eu chamo a atenção aqui que essa resistência série equivalente, né, por mais que seja um valor de resistência, está associado aqui às perdas que são dissipadas nesse capacitor, isso aqui também varia com a frequência. Normalmente, né, a gente lembrar de circuitos lá, né, a resistência pura, ela não varia com a frequência, mas no caso da resistência série equivalente do capacitor, a gente vai ter uma variação e com frequência e também com a temperatura, tá? Quando a gente plota isso num gráfico, a gente consegue perceber, né, que existem 3 regiões de operação do capacitor em função da frequência. Estou falando aqui da magnitude da impedância interna do capacitor. Esse capacitor ele vai ter uma região de baixa frequência, onde o capacitor ele se comporta basicamente, né, como um capacitor. A gente tem uma região de frequência denominada região de médias frequências. Aqui é onde vai ocorrer a frequência de ressonância, onde a reatância capacitiva ela acaba cancelando com a reatância indutiva deste capacitor e fica sobrando um termo quase que constante aqui, que é com relação ao ESR, são as perdas que são dissipadas aqui nesse capacitor, quase que constante com a frequência. Não é constante porque, como eu falei, esse ESR vai variar com a frequência, né? E a gente tem uma região de alta frequência, onde o capacitor se comporta como um indutor, né? Então, isso aqui muitas vezes não é uma região desejada de operação.
Na verdade, a gente quer que essa região onde o capacitor se comporta como indutor, ela ocorra em frequências cada vez maiores, ou seja, o capacitor ele tenha valores de indutância série cada vez menores. Tá? Esse SR também é um parâmetro muito importante, porque se ele possuir um valor elevado, a gente vai ter perdas muito altas, vai ter uma perda dissipada no capacitor muito alta, o que vai provocar um aumento de temperatura e diminuir a sua vida útil. Então, é importante a gente pensar em tecnologias que vão ter valores baixos de SR. Aqui, só para vocês verem uma ideia, aqui eu estou comparando capacitores, são dois capacitores de 100 microfarad, perfeito? Só que na curva em azul eu tenho um capacitor de alumínio eletrolítico e na curva em vermelho eu tenho um capacitor de filme, plástico, né? Como a capacitância dos dois é a mesma, aqui na região de baixa frequência, a impedância deles, que é dominada por essa capacitância, por essa reatância capacitiva, ela é basicamente igual. Só que quando a gente chega aqui na região de média frequência, o capacitor de filme ele vai ter valores muito mais baixos de SR. Isso quer dizer que ele vai dissipar muito menos perdas aqui nesta região do que o capacitor de alumínio. Já na região de alta frequência, o capacitor de filme ele se torna pior do que o capacitor eletrolítico, mas como eu falei, essa aqui não é uma região desejada de operação, e sim essa região de média frequência, que é onde a gente vai ter o ripple da frequência de chaveamento. Então, se a gente está chaveando, por exemplo, um inversor fotovoltaico a 20 kHz, ele vai ter ripple aí no 20, 40, 60, 80 kHz, né? Então, ter valores baixos de SR nessa região é importante para que a gente absorva menos absorva menos não, né? Ao absorver este ripple, a gente dissipe menos potência e esquente menos o capacitor. É interessante que muitas vezes há um conceito de hibridização do banco CC, por exemplo, que é aplicado a inversores fotovoltaicos, que faz com que a gente utilize parte da capacitância oriunda de capacitores eletrolíticos para prover uma densidade energética e uma capacitância elevada, que é o que se deseja ter num barramento CC, e parte dessa capacitância é provida por capacitores de filme, para que a gente tenha também um caminho de baixa impedância na região de média frequência, né? E com isso a gente consiga aumentar a confiabilidade desse banco. É uma estratégia interessante aí, tem alguns trabalhos nesta linha, né? Bom, vamos falar agora da tecnologia de capacitores mais utilizadas aplicadas a conversores eletrônicos, né? O primeiro deles, os capacitores eletrolíticos, creio que todo mundo aqui já conhece, né? São componentes polarizados, né? Como eu falei, eles vão ter um anodo e um catodo, um terminal positivo e negativo, que muitas vezes o negativo, né, ele é indicado no corpo do capacitor. Se você liga isso aqui inversamente, você vai queimar muito rápido esse capacitor, então tem que tomar cuidado com a sua polaridade, né? Uma curiosidade aqui é que tensões reversas acima de 1,5 volts já são suficientes para queimar, para estourar o capacitor, né? Então esse capacitor não pode ser ligado com inversão de polaridade. Então, quando a gente pensa em capacitores bipolares ou capacitores que são aplicados, por exemplo, para circuitos de corrente alternada, eles vão ter uma construção especial, basicamente são anodos em série para você ter a possibilidade de operar nos dois sentidos, né? Mas por via de regra, a gente não pode inverter a polaridade no capacitor eletrolítico. Esse capacitor eletrolítico que ele vai ter placas paralelas e dentro delas a gente vai ter óxidos como o dielétrico, né? E esses óxidos eles podem ser de alumínio, de tântalo, até mesmo de nióbio. Esses dois primeiros aqui são os mais conhecidos, né? Mas, por exemplo, capacitores eletrolíticos que usam óxido de nióbio, eles conseguem suportar tensões reversas um pouco maiores. Aqui tem uma tabela de comparação das tecnologias, né, do dielétrico que é utilizado em capacitores de alumínio. Como eu falei aqui, o dielétrico eles vão ser óxidos de alumínio ou pentóxido de tântalo ou de nióbio, né? E o que eu queria mostrar para vocês aqui é a permissividade relativa dessas tecnologias, né? O capacitor de tântalo, por exemplo, por ele ter uma permeabilidade relativa, uma constante dielétrica maior que a do alumínio, a gente consegue ter capacitores de mesma capacitância, só que menores,
né? Então, muitas vezes, esses capacitores de tântalo eles são empregados quando a gente quer tentar diminuir o volume do, conversor, e eles vão ter uma vida útil um pouco melhor também. Vocês vão ver que a vida útil dos capacitores de alumínio é o ponto fraco dessa tecnologia, né? Mas, consequentemente também, né, como desvantagem, portanto, eles vão ser um pouco mais caros do que os capacitores de alumínio. Então, tudo é o trade-off do projeto, né? Bom, e qual que é a estrutura interna de um capacitor de eletrolítico, né? E por que é importante que a gente estude a estrutura interna dos capacitores? Porque quando a gente for estudar os mecanismos de falha, as falhas típicas e os processos de desgastes, elas acontecem justamente em alguma parte dessa sua estrutura interna. Então é preciso que a gente entenda o seu princípio de funcionamento para quando a gente for ver os mecanismos de falha, a gente conseguir fazer associação. Então, pessoal, os capacitores eletrolíticos, basicamente, eles são compostos de duas folhas condutoras, né? Folhas, por exemplo, de alumínio, enroladas. A gente enrola, né? Porque se a gente parar para pensar, quando a gente está enrolando esse capacitor, a gente está só aumentando a área dele, né? Então, se a gente tem a área desse capacitor aqui, quando a gente tem uma fita maior que a gente vai rolando, a gente está aumentando essa área. Essa é a vantagem de você enrolar capacitores. Tem uma desvantagem quando você está enrolando aqui, você está fazendo uma bobina, né? Então tem uma indutância séria equivalente aqui, e há formas de reduzir esse ESL, mas não vem ao caso, né? Essas folhas de alumínio elas são separadas justamente pelo óxido de alumínio, que é um dielétrico, que fica aqui no meio delas, né? E esse óxido de alumínio muitas vezes ele é impregnado, né, num papel para promover a sustentabilidade, né, e a separação dessas duas folhas de alumínio, né? É interessante que a folha do anodo, muitas vezes, essa folha de alumínio utiliza-se um eletrólito, que é uma solução aquosa capaz de conduzir eletricidade, né? Ela é capaz de formar íons, então ela conduz eletricidade, e utiliza essa solução aquosa, esse eletrólito, essa solução aquosa não, essa solução líquida, para aumentar a área de contato e a condutividade desta placa, né? E por isso que esses capacitores levam o nome de capacitores eletrolíticos, tá? Essa bobina enrolada aqui, ela é encaixada numa case de alumínio, e aí você tem aí os conectores, normalmente um no começo e um no final ligados nesta placa, né? Aqui eu coloquei um vídeo só para vocês darem uma olhada, um vídeo rápido. Esse cara aqui ele não tem o objetivo de mostrar as partes internas do capacitor, ele só vai abrir o capacitor aqui de forma grosseira para a gente ver como que ele é por dentro, né? Se vocês quiserem ver o vídeo completo, aqui está só alguns cortes, vocês podem acessar aqui este link. Então aqui a gente consegue ver, ele tirou o plástico primeiro, né? Então aqui a gente tem essa case de alumínio, esse emborrachado aqui que faz a isolação elétrica dos condutores como segurança, né, dos terminais. Aqui ó, dá para ver que tem uma solução líquida neles, que é justamente o eletrólito, né, quando ele aperta, interessante ver. E aí isso aí basicamente, né, as fitas, as armaduras enroladas, separadas por esse papel que é onde o óxido de alumínio é impregnado, né? Então essa é a forma de um capacitor eletrolítico por dentro, né? Bom, e quais são as principais características de capacitores eletrolíticos, né? Eles vão ter uma alta densidade de energia, com um baixo custo por joule e uma elevada eficiência volumétrica, ou seja, um produto CV elevado. E isso é o que justifica muitas vezes a utilização de capacitores eletrolíticos para compor um banco, um barramento CC de um conversor eletrônico, né? Só que, entretanto, esse capacitor ele vai ter um elevado valor de resistência séria, o que vai estar diretamente associado com as perdas que esse capacitor dissipa. Ele vai ter uma baixa capacidade de ripple de corrente, né? Justamente porque ele tem um ESR elevado. Se ele conduz ripples de corrente mais acentuados, você vai ter uma potência dissipada muito grande, né? Que vai acabar esquentando demais e estragando esse cara. E justamente por ter uma limitação de potência, um elevado valor de ESR, esse capacitor ele tem problemas de confiabilidade. Não são os capacitores mais confiáveis, né? Então isso é um ponto chave,
né? Muito importante. Vamos falar agora dos capacitores de filme plástico, tá? Esses capacitores eles não possuem polaridade, diferente dos capacitores eletrolíticos, e eles levam esse nome justamente porque o dielétrico que é utilizado no seu interior, ele é composto de um filme plástico, podendo ser aí o polipropileno, poliéster, polietileno, algum plástico, né, que é utilizado como dielétrico. Vale lembrar que a escolha, por que nós temos vários tipos de dielétricos aqui? Porque cada um deles vai ter propriedades térmicas, elétricas, mecânicas diferentes, o que vai conferir, diferentes características dos capacitores também, né? Existem dois tipos de capacitores de filme, basicamente, são os capacitores por folha metálica, onde os eletrodos eles são compostos de folhas finas de alumínio, né? Muitas vezes é o alumínio que é utilizado, ou a gente pode ter o capacitor de filme metalizado. Esse filme metalizado, como que ele é? Você pega o seu filme plástico, né, e você dispõe sobre a superfície desse filme um, uma camada muito fina, muito fina de um metal. Então esse filme ele fica metalizado, é como se ele fosse pintado. Esse processo é feito a alta pressão, com processo de vaporização e tudo. Mas a grande sacada desse capacitor é que ele vai ter uma espessura muito menor. A espessura do eletrodo dele vai ser muito menor do que um capacitor de filme de folha metálica. E isso vai garantir a ele algumas vantagens, por exemplo, a capacidade de autocura, ou self-healing, que é uma forma que essa tecnologia de capacitor consegue se curar e continuar funcionando mesmo diante de alguns pequenos defeitos. Nós vamos ver isso mais para frente também, né? Aqui tem uma comparação dos polímeros mais utilizados nos capacitores, né? Não vou me adentrar na comparação de todos esses itens, mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é que o polietileno, a abreviação que é o PET, né, é o tipo mais comum de filme de capacitor. Ele também é muitas vezes chamado de capacitor de poliéster. Ele tem uma boa resistência contra variação de temperatura e um baixo custo, né? Esses aqui são os capacitores que a gente mais encontra em laboratório de eletrônica, por exemplo, né? São capacitores que eles vão ter um baixo custo e vão atender dependendo a sua aplicação. E nós temos também os capacitores de polipropileno, que eles vão ter uma baixa tangente de delta. Isso aqui é também conhecido como fator de dissipação, que é uma relação, uma razão entre a tangente de delta, ela é uma razão entre a resistência série equivalente do capacitor e a sua reatância capacitiva, né? Então isso aqui nos mede mais ou menos qual que é a quantidade de resistência série que nós temos para um dado valor de capacitância, né? Lembrando que isso aqui é 1 sobre 2π FC, né? A magnitude desse cara. Então, quanto mais baixo é esse tangente de delta, quer dizer que menos perdas esse capacitor vai dissipar. Então ele vai ter melhor confiabilidade, uma vez que ele vai trabalhar em temperaturas mais baixas, né? Então esse capacitor de polipropileno, muitas vezes ele é utilizado quando a gente quer, por exemplo, fazer a calibrização do banco CC, que a gente melhora a confiabilidade do conversor, ou quando a gente precisa de uma aplicação que necessite de uma confiabilidade maior, né? Então aqui tem uma outra tabela que mostra, né, que compara essas 4 tecnologias de dielétricos de filme que são utilizadas em função da resistência a calor, características térmicas, esse fator de dissipação, preço, né? Então aqui a gente consegue, dependendo da sua aplicação do capacitor de filme, você vai ver onde que é melhor ele ser utilizado. E como que é a estrutura interna do capacitor de filme, né? Lembrando que a gente tem os capacitores de folha metálica e os capacitores de filme metalizado. A estrutura interna deles vai ser parecida, né? Nós temos aqui, por exemplo, o de folha metalizada, a gente pode ter os enrolados, né? Lembrando aqui da estrutura interna de um capacitor eletrolítico, que eles só podem ser enrolados aqui
na horizontal, digamos assim, né? Ou eles podem ser enrolados desta forma aqui, na vertical, digamos assim, e tem uma grande diferença entre essas duas tecnologias que está relacionada com a sua característica indutiva. Quando a gente enrola esses capacitores aqui, esses conectores, um deles vem no início, lá no meio do enrolamento, e o outro vem cá no final, ou vice-versa, né? Isso faz com que você pegue na conexão elétrica que você faz entre esses dois terminais, né? Você acaba percorrendo todo este envolto aqui, e isso faz com que você tenha uma indutância série equivalente aqui relativamente alta. Quando você enrola desta forma, você consegue pegar somente as extremidades, né, das armaduras, e aí você não tem características indutivas nessa estrutura interna. Então, quando você tem características indutivas, você tem um SL mais alto, você faz com que você tenha aquela terceira região de alta frequência mais acentuada, e isso limita um pouco a operação dos capacitores para altas frequências, né? Já no filme metalizado, as duas estruturas internas que a gente trabalha para esse tipo de capacitor, elas não são indutivas, né? Ou você tem uma solução bem parecida com a de folha metalizada, né, enrolado na vertical aqui, ou você vai ter aquela ideia de stacks, né, ou stacks, né, ou camadas empilhadas, onde você vai ter aqui as conexões elétricas, né, elas são feitas aqui nas laterais, e aí você tem dielétricos em camadas aqui paralelas, né? O que aumenta até a capacitância e principalmente a capacidade de bloqueio de tensão, né? A tensão de operação deste capacitor, né? Mais uma vez, aqui tem um videozinho, esse cara vai mostrar como que é um capacitor de polipropileno por dentro. Então, o que eu queria chamar a atenção para vocês verem aqui é a espessura do filme. Esse cara não está tendo nenhum cuidado em abrir o capacitor, e você vê como facilmente rasga as folhas, porque realmente elas são muito, muito finas, né? Então, um capacitor de filme plástico, vocês veem que esse filme plástico ele é metalizado, né? Como eu falei. Então, é uma camada muito fina de metal. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, dessa camada, em termos de comparação de espessura, essas camadas aqui de folha metalizada, elas costumam ter de 5 a 10 micrômetros, né, de espessura. Já no filme metalizado, a camada de filme metalizado, ela tem de 100 a 200 nanômetros de espessura, né? Em termos de comparação, uma folha de papel A4 ela tem de 300 a 700 micrômetros, né? Então, olha a diferença da espessura da camada metalizada para uma folha de papel. Então, é muito fina mesmo. E como eu falei, esses capacitores de filme plástico eles têm uma vantagem que chama processo de autocura. O que seria esse processo de autocura, pessoal? Ou self-healing, né? O nome sugere que o capacitor ele se cura ele sozinho diante de um problema, tá? E qual problema que é esse? Vamos supor que esse capacitor ele sofreu um defeito no seu dielétrico, né, e promoveu um curto-circuito entre as placas do capacitor, as armaduras do capacitor, né? Então imagine que eu tenho um defeito no dielétrico, né, o que vai acabar promovendo aqui um curto entre essas placas aqui, né? Como ele é muito fino, né, qualquer defeito ali você vai provocar esse curto. Quando você dá esse curto, que a gente chama de dielectric breakdown, esse capacitor que estava carregado ele vai descarregar nesse curto aqui. Quando ele descarrega, ele vai aumentar a potência dissipada aqui e vai elevar a temperatura. Mas essa camada de filme metalizado ela é tão fina, mas tão fina, que essa elevada temperatura ela vai vaporizar aquele metal, aquela camada metalizada em volta aqui desta falha e vai acabar isolando a falha. Então, aí o capacitor ele tinha um curto e ele deixa de existir esse curto. Na verdade, fica um buraco aqui, né? Você não vai ter conexão elétrica aqui, você também não tem dielétrico aqui no meio, mas pelo menos o capacitor continua a funcionar, né? Para vocês terem uma noção aqui tem algumas fotos desse self-healing agindo, né? A gente consegue perceber aqui a camada evaporada, isolando a área do curto, que foi nesse interior aqui, que
tem uma distância aqui, na escala aqui, na faixa de 500 micrômetros, né? Então, é uma característica muito importante dos capacitores de filme, mas que também vai estar relacionado com a sua confiabilidade, porque por mais que esses capacitores tenham uma elevada confiabilidade, o que diminui a vida útil desse capacitor é a quantidade de self-healings que ele vai tendo ao longo da sua vida, né? Quanto mais ele tenta se curar, mais um ponto isolado aparece, até que você vai, com o tempo, diminuindo a sua capacitância, aumentando as áreas isoladas, e você acaba diminuindo a área metalizada também. As características principais dos capacitores de filme plástico, né, eles podem ser aplicados em tensões elevadas, mas com um moderado range de capacitância. Eles não vão conseguir capacitâncias tão elevadas como os capacitores eletrolíticos, mas também valores um pouco mais altos do que comparação aos cerâmicos, que a gente vai ver daqui para frente. Eles vão ter uma ótima confiabilidade, mas em contrapartida, né, se você quiser compor por exemplo, se você quiser compor um banco CC só de capacitores de filme, você precisaria utilizar um elevado volume quando você compara com a dimensão daquele banco se fosse utilizados, por exemplo, capacitores eletrolíticos, né? Por isso que a solução híbrida ela é interessante, porque você deve estar me perguntando, né? Já que a confiabilidade desse capacitor é tão melhor que a dos eletrolíticos, por que eu não faço um banco só com ele? E aqui está a sua resposta, né? Você vai precisar de ocupar um espaço muito maior para atingir o mesmo valor de capacitância. Além disso, ele tem uma limitada faixa de operação de temperatura em comparação com os capacitores cerâmicos, que podem chegar até 200 graus Celsius de operação, né? Os capacitores normalmente vão trabalhar aqui a 85 ou 105 graus Celsius. Perfeito? Finalmente, né, os capacitores cerâmicos, tenho certeza que são também os mais conhecidos por vocês, principalmente na confecção de placas de circuito impresso, né, aqueles capacitores SMD, ou até mesmo os capacitores PTH, cerâmicos, aqueles pequenininhos, né? Eles, como o próprio nome sugere, eles utilizam cerâmica como dielétrico. Essa cerâmica muitas vezes é classificada em classe 1, 2, 3 e até classe 4, mas a classe 4 ela já não é mais trabalhada hoje em dia. E a ideia é que o tipo de cerâmica que você está utilizando para compor seu capacitor é o que vai definir o comportamento elétrico, as características elétricas do seu capacitor e, consequentemente, a sua aplicação, né? Esses capacitores eles são construídos com uma camada de material cerâmico ou mais de uma camada, por isso que muitas vezes são chamados de Multilayer Ceramic Capacitors, né? MLC CAPS, Multilayer Ceramic Capacitors. E qual que é a classificação então dessas cerâmicas empregadas nos capacitores? Elas estão relacionadas à sua estabilidade à temperatura. Nós temos, por exemplo, a classe 1 são capacitores ultra estáveis, eles mantêm a sua capacitância para variações de temperatura numa faixa de variação muito pequena e conseguem operar até valores de temperatura elevados, até 200 graus. Além disso, eles vão ter baixas perdas, né, relacionadas com aquele fator de dissipação, mas em contrapartida você não consegue capacitâncias muito elevadas nos dielétricos de classe 1. Quando a gente pensa nos dielétricos de classe 2, eles são pouco estáveis, então eles são um pouco mais susceptíveis a variações de temperatura e não conseguem operar muitas vezes, né, normalmente, em temperaturas muito elevadas, mas eles têm uma elevada eficiência volumétrica, eles têm constantes dielétricas até 1000 vezes ou 10.000 vezes maiores que os capacitores de classe 1, né, e consequentemente eles vão possuir uma capacitância mais elevada. Os capacitores de classe 3, muitas referências trazem eles como instáveis. Eles não são completamente instáveis, senão não teria aplicações, né? Na verdade, eles são muito sensíveis a variações de temperatura e têm uma temperatura máxima de operação muito pequena, muitas vezes 55 ou no máximo 85 graus de operação, né? Só que você vai ter uma eficiência volumétrica muito interessante. Isso aqui chega a ser 10 vezes, 100 vezes maior do que a classe 2, que já era 10.000 vezes maior que a classe 1. Né? Lembrando que aqui eu estou falando de capacitâncias elevadas, mas dentro do contexto de capacitores cerâmicos, que possuem, em geral, uma baixa capacitância. Essa classificação ela é definida por norma, tá? Existe uma norma internacional, EIA 198, né, que classifica as cerâmicas utilizadas nesses capacitores nessas classes, né?
E como eu falei, a classe 4 ela já não é mais tão usual ultimamente. E uma outra característica interessante é que quando você olha no corpo de um capacitor cerâmico, muitas vezes você vai ter informações da cerâmica utilizada no corpo do capacitor. Por exemplo, aqui a gente tem, né, a denominação normal da capacitância, o seu valor base de capacitância e a sua tolerância de capacitância, mas embaixo aqui a gente pode ter também informação da cerâmica utilizada, né? Esse conjunto normalmente é um conjunto de letras e números, tem uma tabela definida na norma para essa aplicação, e a tabela, a sequência das letras e dos números não é igual para as três classes. Para a classe 1 você tem uma ordem de números e letras, para a classe 2 é outra, para a classe 3 é outra. Por exemplo, aqui esse X7R, que é um capacitor da classe 2, seria um capacitor que consegue trabalhar de menos 55 até mais 125 graus Celsius, com uma variação permitida dentro dessa faixa de temperatura de mais ou menos 15%. Né? Então, é assim que a gente consegue classificar as cerâmicas. Né? Quando a gente pensa no material cerâmico que é utilizado, pessoal, esse material cerâmico muitas vezes é um composto de vários materiais, óxidos. Por exemplo, na capacitores da classe 1, a gente pode utilizar zirconato de cálcio, ou na classe 2, titanato de bário, né? São alguns componentes químicos que são confeccionados justamente para conseguir obter essas características elétricas desejadas, né? De temperatura, de constante de elétrica e etc. Porque não basta um material que é utilizado como dielétrico ser um isolante qualquer. Por exemplo, a borracha. A borracha é um excelente isolante, mas ela não é um bom dielétrico, né? Ela não vai ter uma permissividade dielétrica interessante. Então a gente precisa compor materiais dielétricos que atinjam as especificações desejadas para a aplicação daquele capacitor, né? Então, esses dielétricos muitas vezes eles são materiais granulados, porosos, como se fosse uma areia, né? E eles são feitos, sintetizados em alta temperatura e alta pressão para você conseguir compactá-los, né? Mas devido à sua porosidade também, você vai ter uma sensibilidade muito grande a choques mecânicos, a estresses mecânicos, né? Então esse é um capacitor que se quebra muito fácil, se danifica muito fácil. E isso é uma desvantagem desses capacitores que a gente também vai estudar na parte 2 desta aula. Bom, aqui a gente tem a estrutura interna desses capacitores, né? A gente encontra esses capacitores basicamente na forma de capacitores de disco, onde a gente tem aqui os eletrodos, né? E entre os eletrodos a gente tem um disco cerâmico, como eu falei, que muitas vezes ele é sintetizado em altas temperaturas para ficar compacto e atingir o tamanho desejado, né? E ele lembra muito a concepção básica de um capacitor de placas paralelas, né? Só que as placas elas são circunferências, né? São discos. E a gente tem também o mais popular dos capacitores cerâmicos, que esse aqui é o que muitas vezes é chamado de Multilayer Ceramic Capacitors, que a gente tem, e eles são SMD, né, são soldados na superfície superior ou inferior da placa do circuito impresso. E aqui a gente tem, por exemplo, um terminal de conexão positivo ou negativo, né, e aqui o outro. Lembrando que esse capacitor não tem polaridade. E aqui a sua estrutura interna, a gente vai ter dielétricos aqui em camadas paralelas, né? Lembra até aquela estrutura interna dos capacitores de filme, né? E aí por isso que eles são chamados de capacitores multicamadas, né? Aqui tem um vídeo bem grosseiro de um cara abrindo um capacitor disco com martelo e tal, mas é só para vocês verem que realmente o material no seu interior ele é poroso, é tipo uma areia, né? O dielétrico no seu interior é tipo uma areia assim. Qual que seriam as vantagens então dos capacitores cerâmicos? Eles são aqueles que vão conseguir o seu menor tamanho, né? Devido às suas elevadas constantes dielétricas, a gente consegue obter valor de capacitância assim, com um tamanho bem reduzido, mas isso não quer dizer isso, né? Desculpa. E uma outra grande vantagem dele é a sua ampla faixa de operação de frequência. Eles também conseguem trabalhar com elevadas faixas de temperatura, até 200 graus, como eu falei, mas eles não conseguem atingir valores de capacitância muito altos. O produto CV deles não é tão elevado, né?
Mais uma vez, você vai ter custos elevados se você quiser montar um banco de capacitores, por exemplo, um banco que necessite de uma alta densidade de energia, mas esses capacitores eles são muito utilizados muitas vezes como capacitores de desacoplamento, capacitores para compor um filtro, dependendo da frequência de corte do filtro, né? Então eles têm outras aplicações do que não somente barramento CC para armazenamento de energia, né? E esses capacitores vão ter uma sensibilidade mecânica muito elevada, né? Como eu falei, o corpo dele, a sua cerâmica, ela é facilmente danificada. Aqui tem só uma tabela comparativa, né, dessas três tecnologias que eu apresentei para aqueles parâmetros importantes do capacitor, né? Eu queria chamar a atenção aqui basicamente para a capacitância, a tensão, a confiabilidade, a energia, a densidade de energia e o custo, né? A gente consegue perceber aqui quando a gente olha para esses parâmetros, né? A gente consegue perceber aqui o porquê. Isso aqui é uma aplicação para barramento CC de conversores, tá, pessoal? Aqui a gente consegue perceber por que os capacitores de alumínio eles vão ser os mais indicados para esse tipo de aplicação, embora eles possuam uma baixa confiabilidade. Eles vão ter uma boa densidade de energia, valores ótimos de capacitância e uma tensão que não é tão alta, mas para os barramentos de capacitores, por exemplo, de inversores fotovoltaicos, até 1000 volts é mais do que suficiente, né? Em contrapartida, os capacitores de filme, eles não têm uma capacitância alta, eles têm uma média densidade de energia, também não é tão elevada, então eles não vão ser os caras mais aplicados para compor o barramento CC. Como eu falei, eles podem ser utilizados como capacitor de desacoplamento, em circuitos de condicionamento de sinal, ou no filtro do inversor, alguma coisa do tipo, né? E um outro ponto importante dos capacitores de filme polipropileno, né, MPPF, Metallized Polypropylene Film Capacitors, é que eles vão ter uma excelente confiabilidade, o que justifica a hibridização do banco, como eu já havia comentado com vocês. Bom, pessoal, essa primeira parte foi isso. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na parte 2 desta aula.